RSTP News. Bom dia, primos. A sua manhã cheia de informações atualizadas. Os principais acessos à cidade, um trânsito intenso. Para os seus empresários que trabalham com São Tomé e Príncipe, e para os seus empresários São Tomé e Príncipe que trabalham com Portugal. RSTP News. Na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Primeiramente, o governo lamenta profundamente a morte do cidadão Landi, ocorrido no dia 26 de março. Portanto, endereça à família enlutada os sentimentos de profundo pesar neste momento de dor e de tristeza. Portanto, o cidadão em causa foi detido na noite do dia 25 e foi conduzido à polícia judiciária. Momentos depois começou a sentir-se mal e foi conduzido ao hospital e acabou por falecer. Bem, perante essa situação e de acordo com os resultados da autópsia, tendo como a causa da morte o traumatismo craniano, o governo já instaurou 12 inquéritos, um inquérito disciplinar que está sendo realizado pela Inspeção Geral da Administração Pública, e o outro segundo inquérito, que é o inquérito criminal, está sendo realizado pelo Ministério Público enquanto detentor da ação penal. Portanto, após a instauração desses inquéritos, os agentes serão responsabilizados, os infratores serão responsabilizados, e serão punidos de acordo à lei. Bem, para dizer o seguinte, que a vida é um bem jurídico mais precioso, a vida é inviolável, portanto, ninguém tem direito de tirar a outra vida e neste caso, ninguém está acima da lei. Logo, nós vamos esperar a todo tempo o resultado do inquérito, depois medidas serão tomadas de forma muito severa contra o infrator. O governo lamenta também profundamente uma outra situação de homicídio qualificado que ocorreu na zona de Porto Alegre, em que um pai, por desavença com a mãe, enterrou uma menina de 2 anos e 7 meses e a menina acabou por falecer. Portanto, este ato é um ato condenável, condenável diante da lei, diante de Deus, porque a criança em nada tem culpa com a desavença entre os pais. Portanto, é um ato filicídio, portanto, nunca se viu em São Tomé e Príncipe. Portanto, nós estamos extremamente preocupados e apelamos os sociólogos, os antropólogos, os psicólogos, que realizem um estudo de forma muito aprofundada para nós conhecermos e entendermos as alterações em termos de mudanças comportamentais, em termos de atitude que se tem registrado ultimamente com o aumento da criminalidade. Porque o povo de São Tomé e Príncipe é considerado um povo amável, um povo acolhedor, um país de paz. São Tomé e Príncipe é considerado um país de paz, mas nos últimos tempos o aumento da taxa de criminalidade em todos os níveis tem estado a preocupar o governo. Por isso é preciso nós efetivamente analisarmos a sociedade santomense, analisarmos a família santomense e debruçarmos sobre um estudo para que possamos entender quais são as causas, as razões que levam efetivamente um ou outro cidadão a ter esta atitude, uma atitude reprovável, uma atitude condenável. Sr. Ministro, há pouco disse que o relatório, as autópsias médicas, diz que o cidadão que estava na custódia da PJ foi, por causa da morte, é traumatismo craniano. Isso quer dizer que foi espancado na polícia judiciária até a morte? Não, nós vamos esperar, o inquérito está a decorrer, portanto, de acordo com a autópsia, a causa da morte foi traumatismo craniano. Mas, no entanto, abriu-se o inquérito e os agentes estão a ser ouvidos. Vamos esperar todo o tempo o resultado do inquérito. Quantos agentes são envolvidos nesse caso?
São vários agentes, tanto os agentes da Polícia Judiciária como os agentes dos serviços prisionais. Portanto, o inquérito está a decorrer a bom ritmo, de uma forma urgente, e o inquérito criminal está sob a tutela do Ministério Público, enquanto detetor da ação penal. Por isso, vamos esperar os resultados do inquérito. Não podemos tirar ilações precipitadas. Senhora Ministra, o que paira a dúvida no meio dessa confusão toda é que, segundo o diretor do Centro Prisional, diz que o indivíduo saiu são da cadeia central para a PJ. No espaço de 3 horas, olha para o traumatismo craniano. Será que a PJ tem estado a aplicar medidas muito coercivas, digamos assim, até violência, para tirar as informações que ela não precisa? Tem esse conhecimento? Não é do meu conhecimento. Efetivamente, o cidadão saiu dos serviços prisionais e foi à Polícia Judiciária. É bem possível que ele possa ter sentido alguma coisa, mas, no entanto, como eu já referi, nós vamos esperar o inquérito. Depois do resultado do inquérito é que vamos saber o que fazer, e eu volto a dizer que o infrator será responsabilizado, será punido de forma severa, porque é um ato condenável. Mas, no entanto, temos que esperar o resultado dos inquéritos. Há vozes que dizem que o indivíduo já saiu morto da polícia da PJ, e não morreu no hospital, mas sim morreu na PJ. Qual é a informação que o Sr. Ministro tem de concreta em relação a este caso? De acordo às informações que eu tive, que o indivíduo sentiu-se mal, foi-lhe dado um copo d'água, depois foi conduzido ao hospital e lá faleceu. Essas são as informações oficiais que nós, enquanto governo, tivemos. Portanto, o indivíduo saiu da Polícia Judiciária, estava a sentir-se mal, foi conduzido de imediato para o hospital e durante o tratamento, durante os expedientes, o indivíduo acabou por falecer. 3 dias no mato, 3 horas na polícia, sente-se mal uma hora. Na sua ótica, como cidadão, como ser humano pensante, qual é o juízo que faz? Bem, não podemos tirar relações precipitadas, é preciso esperar o resultado do inquérito. Portanto, efetivamente, o cidadão ficou 2 meses e meio foragido. Foi por isso que o Ministério Público distribuiu o mandato de captura para as forças militares e paramilitares, que quem pudesse encontrar-se, pudesse capturá-lo, detê-lo e conduzi-lo ao Ministério Público. Mas, no entanto, quando os agentes da polícia, dos serviços prisionais o deteram, como era de noite, ele pernoitou na cadeia central, onde no dia seguinte foi conduzido à Polícia Judiciária, de forma que a Polícia Judiciária, enquanto uma polícia de investigação criminal, uma polícia que tem a competência de investigar os crimes superiores a 3 anos, pudesse conduzi-lo ao Ministério Público. Infelizmente, aconteceu que ele acabou por falecer. Por isso, nós vamos ter que esperar o resultado do inquérito, de forma nós tirarmos todas as ilações e podermos tomar uma decisão. Não podemos dizer que o indivíduo foi morto ou não, porque portanto, há um exame médico, há uma autópsia. Mas, no entanto, temos que esperar efetivamente o resultado dos inquéritos. PJ cadeia. 2 discursos completamente opostos. Que discursos opostos? A entrevista do diretor da cadeia e o comunicado da PJ. Como é que a senhora avalia esses 2 discursos como Ministra da Justiça? O que eu tenho a dizer é que o trabalho foi feito em colaboração entre as 2 forças. Logo, cada um sabe aquilo que diz. Cada um sabe aquilo, pelo menos o que nós estamos a dizer são coisas palpáveis. Portanto, temos o resultado da autópsia. Havia uma equipa de homicídio da Polícia Judiciária e havia agentes nos serviços prisionais. É bem possível que ele tenha sentido mal, é bem possível que ele tenha apanhado, se calhar, um trauma qualquer durante a sua fuga no mato. Portanto, é preciso nós fazermos o que estamos a fazer. Estamos a fazer um inquérito, estamos a fazer 2 inquéritos. Há um inquérito criminal, que é da competência do Ministério Público, e há outro inquérito disciplinar administrativo, que é do Ministério da Justiça. Após o resultado do inquérito, é que nós vamos chegar à conclusão e tomar as medidas
medidas a nível judicial e a nível administrativo. Mas ele é que se entregou, Sr. Ministro. Ele não se entregou. Segundo... Ele não se entregou. Não sei se vê a entrevista. O cidadão em causa não entregou. O cidadão em causa não se entregou. Houve uma negociação. Ele voluntariamente não se entregou. Foram 2 meses e meio que os agentes da Polícia Judiciária pernoitaram noites e dias à procura do indivíduo. Depois de muita negociação, é que ele pôs uma condição que efetivamente que ele não queria ir à Polícia Judiciária, mas sim que ele fosse aos serviços prisionais. E assim foi. Ele foi detido na noite de 25 e foi conduzido aos serviços prisionais. E na manhã seguinte, serviços prisionais teve como obrigação de conduzi-lo à Polícia Judiciária. Senhor Ministro, eu continuo com dúvidas. Se houve uma negociação, quer dizer que a polícia, as forças militares e paramilitares sabiam onde estava o sujeito, ou o indivíduo. Como é que a polícia vai negociar? Não foi a polícia que negociou. Não foi a polícia que negociou. Não, mas quer dizer que a polícia sabia onde estava o indivíduo. Não foi a polícia que... Se a polícia soubesse onde estava o indivíduo, ele seria capturado rapidamente. Então como é que foi a negociação? Portanto, chegou um momento que próprios familiares colaboraram para entregá-lo. Porque ele também já estava cansado de ser foragido durante esse tempo todo. E quem sabe durante esses 2 meses é bem possível que ele tenha apanhado uma queda ou coisa assim de gênero. Por isso vamos esperar o resultado dos inquéritos. Sr. Ministro, para já esta investigação descarta-se a possibilidade de violência sobre esse sujeito? Não sei, vamos esperar o resultado dos inquéritos. E então, reportar aí na noite da detenção, sabe-se que houve um grande aparato, alarido, entre os serviços prisionais e os agentes da PJ, porque a PJ queria ter a custódia do indivíduo naquela noite e os serviços prisionais recusaram, inclusive a senhora ministra teve que intervir e ainda assim foi desobedecida pelos serviços prisionais que não entregaram o sujeito ao PJ naquela noite. O que terá acontecido naquela noite e por que a senhora ministra foi desobedecida neste caso? A questão que não é questão de desobediência, a questão é que chegamos a um acordo. Portanto, era a Polícia Judiciária e os serviços prisionais. Portanto, quem chegou ao local para receber o indivíduo foi os serviços prisionais. E, de acordo à lei, em termos legais, é a Polícia Judiciária que tem que deter o indivíduo e encaminhar os autos para o Ministério Público. E então, naquela noite, a Polícia Judiciária queria receber o indivíduo. Em termos legais, tinha esse direito. Mas eu interferi de forma a encontrar um meio termo para que o indivíduo efetivamente permanecesse nos serviços prisionais, acalmar os ânimos e no dia seguinte ele seria conduzido para a Polícia Judiciária. E assim foi. Portanto, não houve nenhum alarido, como é do vosso conhecimento, enquanto as forças estão em operação, a velocidade, a energia, a adrenalina que eles levam. Mas tudo foi resolvido de forma amena. Portanto, o indivíduo permaneceu efetivamente nos serviços prisionais. Chegamos a um acordo, o indivíduo permaneceu nos serviços prisionais e às 7 da manhã, às 7h30, o indivíduo foi conduzido, bem, neste caso, ele foi tínhamos planificado para que às 7h30 ele fosse conduzido, mas, no entanto, alguns preparativos, ele só foi conduzido às 9 horas, sem problemas nenhum, de uma forma pacífica. As duas forças de Sr. Ministro, sob o solo dela, estão de costas viradas? Não estão de costas viradas. Se estivessem de costas viradas, não fariam um trabalho em conjunto. Portanto, as forças não estão de costas viradas. Sempre trabalharam com o único objetivo para deter o indivíduo, para assegurar a tranquilidade e que a justiça fosse feita. Pronto, aconteceu o inevitável. Aconteceu o inevitável. Por isso vamos ter que esperar os resultados do inquérito para apurar a veracidade dos fatos e responsabilizar o infrator. Isto será feito, mas de forma severa.
O cidadão foi detido no dia 25, permaneceu nos serviços prisionais. Já havia uma ordem que ele teria que ser conduzido à Polícia Judiciária. O coordenador da Polícia Judiciária encontrava-se em missão de serviço há uma semana na região autónoma do Príncipe. Há uma semana. Portanto, ele já estava na região autónoma do Príncipe há uma semana. E nós tínhamos uma atividade de reinauguração do Tribunal de Lembão. Na ausência do diretor, estava um inspetor, que era o Sr. Idalécio. Era a pessoa responsável para receber o cidadão e diligenciar os procedimentos e ser conduzido ao Ministério Público. Porque nós estamos a trabalhar em colaboração, em coordenação. O Procurador-Geral da República já tinha conhecimento, já sabia que o indivíduo ia para o Ministério Público às 9. Portanto, houve uma ação concertada e organizada. Portanto, são daquelas coisas o imprevisto, porque tudo estava organizado, marcada a hora, a pessoa responsável que deveria encaminhar o cidadão para o Ministério, tudo estava organizado. Portanto, houve uma colaboração do Ministério Público, o Ministério da Justiça, a Polícia Judiciária e serviços prisionais. Mas, infelizmente, aconteceu o inevitável. Sra. Ministra, sobre o inquérito, há vários que são declarados, são abertos, mas nunca se conhece o resultado. Neste caso, qual é a urgência? Como é que o Governo espera que os resultados desse inquérito sejam declarados? Qual é o tempo? Estes inquéritos são de caráter urgente e nós esperamos muito rapidamente, porque o inquérito criminal começou, foi aberto mesmo durante o sábado, porque os procuradores trabalharam durante o fim de semana todo. E a nível do Ministério da Justiça, o inquérito também já está a decorrer. Inclusive, alguns agentes já foram ouvidos. Portanto, nós estamos interessados em saber o resultado do inquérito para que efetivamente o responsável seja punido. Qual é o tempo? Depende da diligência, da rapidez. Porque também isso não é uma coisa de um dia para o outro. Portanto, é um processo que temos que ouvir as pessoas envolvidas, outras possíveis. Portanto, isso leva algum tempo. Mas o problema é que a justiça deve ser feita, o infrator deve ser punido severamente, de forma que isso já não volte a repetir. Ministra, a última questão, praticamente o mês da justiça está no fim. Esses casos todos, estes casos de abuso sexual, o pai que assassina o seu filho, é um balanço negativo para o mês da justiça? Eu não diria um balanço negativo, são fatores do tempo. Por isso que, na minha intervenção, eu volto a referir que é preciso nós efetivamente fazermos um estudo sociológico. E eu aproveito a ocasião para apelar os estudiosos na matéria, de forma que nós possamos realizar um estudo para estudarmos efetivamente qual é a mutação em termos comportamentais, em termos de atitude da população santomense nesses últimos tempos, porque não é o nosso normal. Então, são os novos tempos, são vários problemas, mas é preciso nós encontrarmos uma explicação. O porquê do aumento da criminalidade, principalmente o abuso sexual de menores. E a questão também do homicídio, violência doméstica, são esses fatores todos que nós temos que saber entender e encontrar a forma para debelar essa questão. Porque é preocupante. Portanto, logo, o mês da justiça, as atividades estão a decorrer e eu acho que, tendo em conta o aumento de campanhas de informação e de sensibilização que tem-se vindo a fazer no terreno, a população está muito mais esclarecida, conhece os seus direitos e as pessoas estão encorajadas em denunciar esses crimes. Portanto, o que nós temos que fazer é encontrar uma solução. Como resolver o problema? Como diminuir o índice da criminalidade? A nível da reforma da justiça, há um conjunto de ações que estão a ser desencadeadas.
A nível do Ministério Público também. Portanto, logo, há uma ação conjunta entre o sistema judicial de forma a nós diminuirmos o índice da criminalidade no país. RSTP News. Bom dia, primos. A sua manhã cheia de informações atualizadas. Os principais acessos à cidade, um trânsito intenso. Para os seus empresários que trabalham com São Tomé e Príncipe, e para os seus empresários de São Tomé e Príncipe que trabalham com Portugal. RSTP News. Na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Cada dia que passa, aumenta o número de pessoas de vários países que reconhecem o papel da RSTP na comunidade. Hoje, agradecemos pelo teu apoio. Obrigada por apoiar financeiramente a RSTP. Queríamos também agradecer a tua subscrição nos nossos canais, os teus comentários, os teus likes e as tuas partilhas. A tua ajuda é importante para nós continuarmos a trabalhar com dedicação e com a missão de servir sempre melhor a comunidade. Olá, sou Ilse Cunha. Criei uma marca de roupa, todas elas feitas e confeccionadas por mim, seja ela encapulada e não só, com o nome Mesochique. Estou no Instagram e no Facebook, onde exponho todo o meu trabalho. Também, onde poderão entrar em contato comigo para adquirirem as peças, seja elas já confeccionadas ou por encomenda, ao estilo e ao gosto do cliente, e também com o tecido do cliente. Não hesitem em contactar, que estarei sempre disponível para vos atender. Olá a todos, o meu nome é Sónia Fonseca, eu sou a criadora da Fabulous e venho aqui apresentar um pouco do meu trabalho. Eu espero que gostem. Temos como objetivo dar mais cor e vida ao estilo de cada cliente, de acordo com a sua individualidade e personalidade. Escolha a sua cor e escolha o seu próprio formato. Faça a sua escolha e deixe o resto conosco.